e oferta nessa noite, pois há uma palavra do Senhor, hoje ainda ceia, e a gente quer aproveitar, né, e se deter mais na palavra do Senhor Jesus, oficial da noite. Quero apenas dar uma pincelada sobre o dízimo e oferta, que se encontra no livro de Atos, escrito por Lucas, capítulo 4, verso 36 e verso 37. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, um terreno, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta. Nós queremos ver alguns detalhes. É apenas 2 versos, mas há uma riqueza sempre entre as linhas. Quando nós somos direcionados pelo Espírito, nós temos a oportunidade de sermos levados, né, pelas bênçãos celestiais, e a ação do Espírito Santo é uma forma profunda. Enquanto os meninos se preparam aí para o louvor, para recolhermos o dízimo e as nossas ofertas, eu quero falar sobre esse homem, mais conhecido como Barnabé, um homem que foi titulado, né, como um apóstolo. E é interessante que a igreja primitiva, os apóstolos, reconheceram Barnabé como apóstolo, e para se chegar ao nível de apóstolo, a pessoa deveria realmente merecer. Não era igual hoje, né? Hoje a gente vê muitas pessoas ao apostolado, ao pastorado, ao bispo, mas naquele tempo era uma grande e severa doutrina dos apóstolos para se chegar a esse nível. Mas vamos entrar no texto e vamos perceber que o verso 36 vai dizer que o nome de Barnabé era José. É interessante que a gente pode aprender uma coisa: por que José? E por que trocar o nome de José para Barnabé? Porque até a nossa forma de ofertar nós ficamos conhecidos. Vou repetir: a forma que ofertamos nos faz ser conhecidos não só por Deus, mas também pelos homens. Quando você se depara a um velório, e quando a pessoa, ela usava muito daquilo que possuía para abençoar e ajudar as pessoas, logo, você vai escutar um burburinho entre as pessoas, dizendo: era tão bom, ajudava tantas pessoas. Então, até a forma que ofertamos, ficamos conhecidos, não só por Deus, mas também pelos homens. Então a Bíblia vai dizer que o nome desse rapaz era José, mas foi trocado o seu nome. E é interessante que quem trocou o nome de José foram os apóstolos. Vamos lá? Foram os? Não foi ele. Ele não se intitulou apóstolo, ele não se intitulou Barnabé, mas a ação e a atitude dele de ofertar fizeram os apóstolos reconhecer e trocarem a sua forma de ser chamado, Barnabé. Por quê? Porque o texto vai dizer que Barnabé significa filho da consolação. Barnabé ou José é alguém que consola, é alguém que ajuda,
é alguém que está disposto a fazer sempre mais pelo próximo. Os apóstolos reconhecem a atitude e entendem que a atitude de José é tão louvável diante de Deus, que vão começar a chamá-lo de Barnabé, o filho da consolação, ou seja, o homem que, quando encostamos ao lado dele, somos beneficiados e ajudados por ele. E é interessante que Deus nos dá não para nos guardar e não para colocarmos no banco ou para altivez nos apanhar, mas Deus nos dá para abençoarmos também. O maior segredo do receber de Deus é também o abençoar, porque da forma que você abençoa, Deus também preenche o seu celeiro. Porque muitas vezes nós recebemos de Deus e ficamos com isso presos em nós mesmos. Às vezes Deus nos abençoa de tal forma que nós não conseguimos abençoar o outro, e ali Deus deixa de nos abençoar, porque estamos retendo a bênção. Entenda, nós somos como um canal de água. Vamos trocar a figurinha aqui. Somos como um cano de PVC onde a água passa. A água que passa, ela precisa também chegar em outras torneiras. Você precisa ser um recipiente aonde quem encostar perto de você recebe a água que está dentro jorrando de você. Trocaram o nome de José para Barnabé, filho da consolação. É interessante que trocaram o nome. Aí o texto vai dizer, e ele era levita. Olha aí, levita. O que o levita fazia? O levita era responsável por cuidar do templo. Um levita era responsável por cuidar do tabernáculo. Um levita era responsável por cuidar do culto. Nós temos hoje as pessoas que falam, levita é músico. Levita não era só músico. Levita limpava a igreja. Levita limpava banheiro. Levita arrumava a cadeira. Levita abria o culto. Levita abria a porta da igreja. Levita fechava o templo da igreja. Levita limpava a sacada da igreja. Levita limpava a rua, a calçada. Levita é aquele que trabalhava no templo. E por cima, levita não só tocava, como também ensinava. A gente tem a tendência de ouvir as pessoas dizendo, levita é quem toca. Uma das que os levitas faziam. Levita. Só que o que me chama a atenção é que ele era natural de uma ilha, por nome Chipre, que é Mediterrâneo ali, né? Lá em cima, na parte norte da Judéia, bem distante aonde os discípulos estavam em Jerusalém, um pouco distante. Mas o verso 37 vai dizer assim, possuindo uma herdade, possuindo uma terra. Mas espera aí, levita não tinha terra, levita não possuía herdade, levita segundo a lei não tinha herança. Só que as coisas estavam tomadas de uma possibilidade tão terrível de apostasias, que os levitas agora estavam possuindo terras. Mas segundo a lei, levita não poderia possuir. Só que Barnabé tinha com ele um dom de ajudar, de ofertar. E ele decide pegar a sua terra, pegar a sua fazenda, a sua herdade, não é casa, sua herdade. E a Bíblia diz assim que ele vende e traz o preço e deposita no pé dos apóstolos. Os apóstolos, vendo isso, disseram, não pode mais chamar José não, esse camarada aí tem muito dom, tem muita qualidade, tem muito amor pelas pessoas, esse camarada não pode ter o nome de José não, porque José significa, eu até marquei aqui, aquele que acrescenta, mas aquele que é filho da consolação, ou que consola, precisa ser chamado diferente. Aí eu imagino os apóstolos, um olhando o outro, dizendo, vamos trocar o nome dele, vamos mudar o nome dele. Por quê? Porque decidiu fazer algo que ninguém fez, decidiu ofertar como ninguém ofertou, e não só ofertou, mas incentivou a igreja primitiva a ofertar de uma forma especial. E Deus nessa noite está trazendo essa palavra para o nosso coração, de uma forma sincera, dizendo, quando nós resolvemos abençoar e ajudar as pessoas, até o nosso nome é trocado, até o nosso nome é mudado. Às vezes as pessoas olham e dizem assim, eu não sei o nome daquele irmão, mas eu só sei que ele me abençoou. Eu não sei o nome daquela irmã, mas eu só sei que ela foi usada para me abençoar.
Os discípulos trocaram o nome dele, e não só trocaram, como foi chamado, eu imagino, entendo comigo, que Barnabé é chamado ao apostolado para fazer história. E se Barnabé não se tivesse desviado do contexto de Paulo e Lucas, nós veríamos o livro de Atos dos Apóstolos repleto das ações de Barnabé. Mas como nós não tivemos essa oportunidade, lá na glória, no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos escutar a história de Barnabé e Marcos, os dois que foram para o outro lado, fazendo a obra do Senhor. Agora, o que eu entendo, encerro aqui para a gente ofertar, é que quando eu decido fazer de coração, eu consigo fazer história para pessoas que andam ao meu redor. Ele consegue fazer história na forma de ofertar, porque a oferta dele foi sincera. Foi sincero. Barnabé provavelmente era aquela pessoa que quem encostava perto dele era abençoado, era ajudado. E você pode perceber que toda a trajetória da vida de Barnabé é direcionada pelo Espírito Santo. Quando levanta Paulo para fazer viagem missionária, diz: levantai e separai a primeiro Barnabé e a Paulo. Quando nós decidimos ofertar de coração e fazer o nosso melhor para Jesus, até as nossas ações ficam conhecidas e até o nosso nome é mudado pelas pessoas. O problema é que quando nós recebemos de Deus e tenhamos como o nosso e começamos a reter, porque da forma que Deus te abençoa é a forma que você precisa abençoar alguém. Entenda uma coisa: sempre que você receber algo, sempre que você for abençoado por alguém, abençoe outra pessoa também, porque com esse sistema Deus sempre fará você ser abençoado. Porque quando Deus olha para a terra e diz assim: quando eu abençoo ele, ele abençoa outro. Quando eu abro a porta para ele, ele também abre porta para outros. Nós precisamos ser reconhecidos como pessoas que usamos os nossos bens, as nossas fazendas, as nossas riquezas, também para projetar em outras vidas o amor de Cristo Jesus, porque Jesus nos amou primeiro. José, que teve o nome mudado para Barnabé, porque ousou ofertar com o seu coração. Entenda uma coisa: a oferta nunca pode ser forçada. A oferta nunca pode ser em estilo de barganha. A sua oferta nunca pode ser de uma forma de constranger a Deus, mas sempre com alegria, sempre com prazer, sempre com reconhecimento a Deus, olhando e dizendo: Ele fez muito mais por mim, isso é pouco diante daquilo que Ele faz. Que nessa noite você consiga entender que até o nosso nome é trocado pelas pessoas quando somos pessoas que abençoam. Repara para você ver, e eu termino. Quando nós encontramos pessoas que são fiéis em dízimo e oferta, usamos a expressão coluna financeira da igreja. O nome é trocado. E coluna é algo que dá sustentabilidade para o teto ficar de pé. Coluna é algo que dá sustentabilidade para as paredes ficarem de pé. Que nessa noite você consiga entender o que o Espírito chama você para essa realidade. Que o Espírito chama você para essa realidade. E que você consiga então trazer a Deus de coração aquilo que Deus tem te dado. E com muita alegria no coração, Deus fará as portas se abrirem para você. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos, nós vamos aproveitar e vamos ofertar na casa do Senhor. E depois nós estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus e também